a partir do capítulo número 1, Apocalipse. Pode resultar em bem-aventurança para quem atende o apelo desse livro. Está lá em 1:3. Os que guardam, então, atendeu o apelo do livro, submeteu ao que Deus está propondo. E você dirá, se esse período do Apocalipse não é o período para a igreja, por que falar sobre ele? É que tem uma parte sim que a igreja está vivendo até aí, onde tem a palavra arrebatamento, seguindo lá, os mortos em Cristo ressuscitando e os demais, os vivos sendo arrebatados. E depois segue esse cenário, mas é importante a gente conhecer o que Deus revelou. Por que estudar então sobre o futuro? Para conhecer o que Deus revelou. O nome Apocalipse significa revelação, revelação. E é importante lembrar que é muito importante você entender o ponto de vista de quem está expondo o Apocalipse, porque há diversos pontos de vista, e nós como batistas defendemos o ponto futurista, e que defendemos uma interpretação literal da Bíblia, então do Apocalipse, mesmo que havendo linguagens figuradas, contudo o seu significado é literal, o significado é literal. Claro que não é um dragão, é Satanás, mas a figura de linguagem é como um dragão. É claro que uns cavalos com cabeças e cabelos como de mulheres, dentes como leão, esses são demônios que saem do inferno e vêm atormentar a terra lá durante a tribulação. Nesse tempo, haverá 5 meses que as pessoas não podem morrer, não haverá morte durante 5 meses, mesmo eles atuando e massacrando as pessoas, não podem morrer, é proibido morrer durante 5 meses, ok? Está dentro até das perguntas que a gente vai trabalhar em outro momento. Mas Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas pertencem a nós. Então, se Deus colocou na sua palavra, pertence a nós e compete a nós estudar, ler, estudar aquilo que Ele revelou. Traz alento para os corações, traz a consolação, o conforto em saber que não estaremos aqui na terra nesse período se nós somos crentes hoje em Jesus. Ele vem buscar a sua igreja antes desse momento, que será iniciado na face da terra. E então, outra razão é porque não devemos desprezar as profecias. Diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, não desprezeis as profecias, né? Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, está alertando para não desprezar as profecias. Então, venha para o capítulo número 1, verso de número 18. A gente vê aqui que as chaves da morte estão em boas mãos, e do inferno também. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, advertências quanto da parte de Deus no Apocalipse, sobretudo quanto ao estado intermediário e ou eterno. Só dentro desse livro você pode ver que há grandes alertas, trombetas tocando e chamando a atenção para o estado intermediário e ou eterno que é apresentado em toda a Bíblia e tem o respaldo aqui nesse livro do Apocalipse. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Sua morte e ressurreição é garantia de que todos nós iremos também ressuscitar com Ele e para Ele. Os demais ressuscitarão, mas para outra finalidade. Está em Daniel 12:2. Diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para
o horror e a vergonha eterna. Então, Jesus reitera isso no capítulo número 5 do Evangelho de João, mostrando que há essa realidade da ressurreição. Paulo ocupa um capítulo inteiro, 1 Coríntios 15, falando da ressurreição e trata de ambos os lados. Você vê no final de cada evangelho, apresenta a ressurreição de Jesus Cristo. Então, eu quero focalizar exatamente aqui, esse estado intermediário ou eterno. João estava pasmado diante do cenário da pessoa de Jesus, aqui metaforicamente aparecendo dessa maneira, com olhos como chama de fogo, uma espada saindo da boca, pés reluzentes, vestes compridas até os calcanhares, e então aquele Cristo que morreu, mas agora glorificado, apresentado em metáforas assim, para que as pessoas entendam sua grandeza, o seu poder. Então, João, pasmado, caiu aos seus pés como morto. E ele coloca sobre ele a sua mão e disse: não temas, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso significa que não morrerá ninguém sem Jesus ter conhecimento disso. Não irá ninguém para o inferno sem que ele tenha conhecimento também. Lá está o abismo, o lago de fogo, que não é o inferno. É diferente, conforme a Anicelli perguntou. O lago de fogo e o inferno não são a mesma coisa. Quando muito, eles estarão juntos no futuro, porque o inferno será lançado dentro do lago de fogo. Então o inferno é a prisão preventiva para aqueles que partirem para a eternidade sem Cristo, perdidos. Jesus veio para salvar o ser humano pelo pecado. O salário do pecado é a morte, está condenado à morte, está sentenciado à morte, mas Jesus veio para nos salvar, buscar e salvar o perdido, e é pelo Evangelho, pela proclamação da palavra que isso acontece, de forma que o diabo não está no inferno hoje. Existem alguns anjos no inferno. A prova é que vai sair uns lá no Apocalipse 9, do poço do abismo, que será tirada a tampa como um caldeirão, e eles vão sair uns cavalos grandes para fazer o seu trabalho. Mas o diabo não está no inferno. Ele será lançado lá no lago de fogo, junto com a besta e junto com o falso profeta. Falso profeta é aquele que não crê nas profecias bíblicas e procura suas próprias alucinações, suas próprias profecias. Pregar sobre Apocalipse, muita gente não quer escutar. Mas se chegar um camboneiro dizendo: eu estou aqui porque estou vendo o homem branco ali, ele está mandando dizer que você é para ser assim, vai acontecer isso com você, e muita gente vai escutar essa bobagem. Não vá por esse caminho, isso é lendas de velhas caducas, isso é parafernália que não vale a pena. Siga Jesus, siga a palavra. O Batista tem um slogan, qual é mesmo? A Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Não se pode dizer isso crendo nessas coisas que eu citei aqui, crendo em outros livros como fonte acima da Bíblia. Não, qualquer outro livro é subordinado a esse. Esse é o livro dos livros. Muito bem, vamos então avançar, porque tratando do estado intermediário e ou eterno, você chegando no capítulo número 6 do Apocalipse, você vê um cenário bonito. Está aqui, verso 9 em diante. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, no altar de Deus, gente, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Nesse tempo haverá salvação, mas muitos vão morrer por sustentar a sua fé. Clamaram em grande voz, dizendo:
Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles perguntaram a Deus. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como também igualmente eles foram. Então, nos parece que Deus dá, parece não, está claro que Deus dá um traje intermediário para a pessoa, enquanto está descansando e aguardando o momento final. Eu tenho dito aqui outras vezes, e repito agora com base nisso também, os que vão para a eternidade estão com Cristo hoje, é verdade, estão com Cristo, mas não receberam ainda suas recompensas, estão lá, já é tudo, não é? Já é muito, estão lá, mas haverá o tempo em que eles vão ser avaliados para as condecorações, as condecorações, e é lá depois do arrebatamento, a igreja desaparece aí, só reaparece no final de Apocalipse. Nesse tempo, ela existe lá no céu, e ele está numa audiência com Jesus, no chamado Tribunal de Cristo, enquanto que aqui na terra as coisas não vão bem, mas os crentes estarão lá, a igreja vai ser a avaliação no que se chama o Tribunal de Cristo, para galardoar o que cada um fez. Deus é galardoador dos que o servem, e na carta aos Coríntios, a falar do arrebatamento, da ressurreição, São Paulo lá no final disse: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E é nesse momento então que vai acontecer lá as recompensas. A gente pregou aqui sobre as 5 coroas, e é nesse tempo que vai receber as coroas. Quem está lá hoje não recebeu ainda a coroa, não vai receber nesse tempo, depois do arrebatamento, que é no tribunal de Cristo. Agora haverá avaliação do que a pessoa fez, e muita gente vai passar vergonha pelo que não fez. É verdade, porque diz 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5,10, está falando de um período depois da morte, e o tribunal de Cristo. E capítulo 3, 1 Coríntios, como lembramos hoje pela manhã, é o capítulo que fala de que aquilo que é palha, madeira, feno, vai queimar, mas o que for ouro, prata e pedras preciosas vai permanecer, é cada vez mais purificado com fogo, enquanto que o que é perecível vai queimar. Então haverá prejuízo nesse tempo? Haverá prejuízo sim. Por isso, em cada igreja, em cada anjo de cada igreja, que representa os pastores, está aí, de Éfeso a Laodiceia, ao anjo da igreja é escrito uma carta para cada um, endereçada a esse pastor, para ler para a igreja e alertar a igreja. Ele é cobrado da responsabilidade de conduzir a igreja da forma que Cristo quer. Ele é o único cobrado, responsável. Agora é falado sobre a igreja inteira, mas cada uma local, independente. Como nós cremos na igreja, as igrejas são locais, independentes, né? E somos subordinados a Cristo somente, e não somos subordinados a uma federação nenhuma, somente a Cristo. Esse é o sistema de governo novo testamentário, e a base aí está as 7 igrejas. Não que houvesse apenas 7, naquele tempo tinha mais de 100 igrejas, mas 7 por representatividade, para direcionar esses princípios, seriam úteis para toda a existência da igreja aqui na terra. Até porque, se olhar em períodos da história, tem 7 períodos identificando essas igrejas depois do primeiro século. Pois bem, e então a frase para essa cena do Apocalipse morreu, mas está com Deus, está vivo,
com Deus no céu. Já no capítulo número 14, lembra, estamos focando aí o estado intermediário e o eterno dentro deste livro. Não saia dele. Aqui, verso 9 em diante. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Ok, então, os últimos tempos, esse período será caracterizado pela tendência de se adorar outras coisas. Alguém em lugar de Jesus, alguém em lugar de Deus, inclusive aqui uma imagem, a imagem da besta, será feita a sua imagem, e de acordo com o desenrolar e sucesso da engenharia robótica, isso não é difícil, um robô andando no meio da rua e falando, não será difícil, e vão aplaudir a besta. Então, um tempo de muita besteira, não é? Então, vão aplaudir a besta. E vai dizer, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Essa sim, em outras palavras. Mas diz aqui o que vai acontecer com essas pessoas. Vai beber o cálice da cólera de Deus, preparado sem mistura. Vai ter um julgamento, e esses estão marcados por ela. Isso é o anticristo, gente. É o anticristo lá. Ó. Essa foto foi baseada em um bispo anglicano. E será a fumaça do seu tormento, sobe pelo século do século, haverá uma execução. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. Será que alguém, lendo essa passagem, não precisava nem ler muitas outras que falam algo semelhante, mas tem muitas outras, no Antigo e no Novo, tem coragem ainda de endeusar alguém ou coisa no lugar de Jesus, dizer que é a sua esperança, dizer que é o seu porto seguro, o seu porto forte? Seria muita incredulidade. E é bom lembrar que nesse tempo, onde está imperando o anticristo, o próprio Deus vai permitir o anticristo, como Lucas Pereira perguntou, então é só um? Sim, é só um. Agora, João, apóstolo, disse que vieram muitos anticristos, saíram pelo mundo afora, pelo qual conheceis que é a última hora. E aqui, para entendimento dessa matéria, eu não quero sair do Apocalipse, mas tenho que ler essa parte do capítulo 4, que diz assim, todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, ou anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. 1 João 4,3. O anticristo diz que o espírito dele já estava no primeiro século atuando no mundo. O espírito dele, ele não. Em pessoa ele virá. Então, aí João, em capítulo 2, disse, filho, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, pelos falsos profetas, que é a última hora.
E o anticristo ele é assessoriado pelo falso profeta, que ele imita Cristo. Cristo tinha João Batista e ele tem o falso profeta. Jesus, quando foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea, em uma linda ave de pena, uma pombinha, não foi? Mas o espírito do mal é o quê? É uma rã, é semelhante a rã. 3 espíritos imundos semelhante a rã, né? Então, é diferente. Mas a conscientização é que o estado eterno aqui é eterno mesmo. Quando disse, o tormento sobe por onde? Pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum. Não há descanso. Lembra que as almas debaixo do altar faziam o quê? Descansavam, repousavam. Aqui não há descanso. No lago de fogo não há descanso. Não há descanso. Em um quarto lugar, nós vamos ao capítulo 20. E aqui nós encontramos a ressurreição. Versos 5 e 6. É o estado eterno e o intermediário. Os restantes dos mortos não reviveram, isto é, ressuscitar, até que se completassem os 1000 anos. Isso é o milênio. Aparece várias vezes a palavra 1000 anos, a frase 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ok? Nós somos literalistas, 1000 anos é 1000 anos. Alguém disse, olha, você tem que entender que para Deus, está lá em 1 Pedro, 2 Pedro 3, para com Deus, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Diz lá mesmo. Mas 1000 anos é como um dia para Deus. Para nós 1000 anos é 1000 anos. Um ano é um ano, 1000 anos é um ano. Um dia é um dia. Moisés deu essa interpretação quando disse, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, então disse que era para descansar. E mostrou que Deus terminou sua obra e descansou. Os judeus tinham que seguir a lei. E eles tinham que seguir a risca. Trabalhar 6 dias e descansar no sábado. Bem, mas se não fosse literal a Bíblia, iria dizer, 6 tempo indefinido você trabalhe. E descansa um tempo indefinido também. Não, literalmente. Porque Deus criou tudo em 6 dias. A gente usa dizer a frase que é colocado pelos que defendem o criacionismo bíblico. Deus criou tudo, todas as coisas em 6 dias. Próxima frase. Próxima palavra. Consecutivos. Próximas palavras. Ininterrupto. E próxima frase. De 24 horas. Então, para ter o entendimento literal, teria isso. Agora, quando disse aqui, 1000 anos é 1000 anos. E repete algumas vezes. E aqui a segunda ressurreição para julgamento e condenação. A segunda ressurreição. A primeira ressurreição é bem-aventurado quem participar dela. A primeira ressurreição, qual é? Ela começou aqui, ó. Quando Cristo morreu, mortos ressuscitaram. E ele ressuscitou. Aí vem o arrebatamento da igreja. Aí vem, no final da grande tribulação, ressurreição para o milênio. Aí depois só a segunda ressurreição. Mas aqui, durante esse período de Jesus, morreram algumas pessoas e ressuscitaram. Talita, Dorcas, Lázaro, né? O filho da viúva,
mas eles ressuscitaram para viver de novo e morreram de novo. É tanto que Lázaro estava lá com Jesus e de repente queriam pegar ele rapou fora. Já morreu uma vez, né? Rapou fora. Mas eles morreram novamente. Mas essa ressurreição aqui da cruz, do Calvário, não. E lá no arrebatamento também não. O arrebatamento tem a ressurreição. E também lá no final da tribulação. Aí só vem a segunda no final do milênio. Então, a segunda ressurreição para julgamento e condenação. Não espere por ela. Queira ressuscitar com Cristo. Através da fé nele, quem crê, ele disse: eu o ressuscitarei no último dia. Deixe-me dizer aqui uma coisa. Eu quero corrigir aqui um pensamento errado que tem nos reformados. Em muitos deles, não em todos, mas vão dizer que quando você creu, você ressuscitou. Essa é a primeira ressurreição? Não. Nós somos ressuscitados com Cristo, sim. Simbolicamente já aconteceu, mas haverá um dia essa ressurreição. No batismo nós somos sepultados, mortos, sepultados e ressuscitados, nesse sentido, para uma nova vida. Não é essas ressurreições, não confunda com essas. Aqui é literalmente a ressurreição. Mas o amilenista vai dizer que não, já teve uma. Confundirá tudo. Se você quiser atrapalhar a tua cabeça, faça um curso com um adventista, ou então com um reformado do Apocalipse. Você vai desaprumar, é difícil aprumar depois. Por isso é importante a igreja local, porque a igreja local você tem um compromisso com ela, você é um membro da igreja, você se identifica com os irmãos, você é parte desse todo. Então é importante a igreja local, porque ela identifica a nossa doutrina, é identificada pela doutrina, ela é identificada exatamente por esses princípios que defendemos. Somos associados a uma associação que tem o mesmo pensamento, temos seminários que têm o mesmo pensamento. Quando uma igreja batista vai precisar de um pastor, não sai procurando na feira, não. Vai procurar recomendação de instituições, a Ibrerne, o seminário, outra igreja batista, da mesma fé e ordem, e a pessoa que fez um curso no seminário da mesma fé, porque se fez de outro caminho, pode desencaminhar uma igreja e já foi embora muitas e perdeu por causa disso. Então é muito importante a identificação com a igreja local e esse segmento doutrinário. A segunda ressurreição, então aí, para a condenação. Em um quinto lugar, vem até aquela resposta a uma pergunta que foi feita de manhã. Olha o capítulo 20, verso 15. E a pergunta é: quem será lançado no lago de fogo? 20:15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem será lançado no lago de fogo? Os que não estão inscritos no livro da vida. Os que não foi, se alguém não foi achado inscrito. Então hoje é tempo de inscrição, gente. Hoje é tempo de inscrição, inscrições abertas para a eternidade, para viver com Deus. Inscrições abertas, porque naquele dia, se alguém não foi achado inscrito, qual é o resultado? Vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Você não quer isso. Você não quer um parente seu numa situação dessa. Então faça por onde? Ore a Deus, para que Deus fale aos seus corações e use a palavra, pregue para essa pessoa e deixe ela decidir para a glória de Deus. Nesse livro de Apocalipse você vai ver muitas vezes: dai glória a Deus. Isso é responder a palavra dele. Receber Cristo é fé viva e autêntica para glorificar a Deus. Então, quem vai ser lançado no lago de fogo?
quem não for achado inscrito. Aí alguém perguntou, qual a importância, foi Oswaldo, não? Qual a importância da inscrição no livro da vida? Qual é a importância? É muito importante, porque não vai para o inferno, não vai para o lago de fogo, né? O inferno quando morre agora, mas daquele tempo é para o lago de fogo. Depois o inferno ser lançado lá dentro, né? Então, o resultado não vai ser lançado no lago de fogo. Vai, pelo contrário, entrar na cidade santa. Olha o capítulo 21, verso de número 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente quem? Os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, há um resultado maravilhoso. A gente lembrou que as cidades antigas, elas tinham inscrições. E a própria igreja, quando nasceu, ela tinha um rol. No primeiro batismo, conta lá que quase 3.000 almas foram agregadas à igreja. Tinha um rol. Em Hebreus diz que a assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolada nos céus. E aqui está o livro da vida. Tem livros no céu, livros, e um deles é o da vida. Então, se alguém está com o nome no livro da vida, então está garantido. Se alguém não está, então é preciso cuidar, porque é muito perigoso. E por último, quero lembrar que o ponto de vista de interpretação do Apocalipse é muito importante. Isso dependerá da hermenêutica adotada. E defendemos a hermenêutica literalista, mesmo tendo figuras de linguagem, metáforas e outras figuras de linguagem, mas o resultado, o sentido é literal. O sentido é literal. E por isso é muito importante a gente ver essa realidade. Mas hoje à noite, ao analisar estas coisas, em que lugar você se encontra? O seu destino eterno está garantido? Você tem certeza que o seu nome está já no livro da vida? Não deixe para ser enganado pelo anticristo depois. Alguém diz, não, se vai ter conversão na tribulação, eu vou deixar para me converter lá. Deus pode endurecer o seu coração e dizer, você não tem mais jeito não. Hoje Ele está batendo a porta. Busca Deus, busca Deus. Ó, enquanto resta tempo, busca Deus. Ele está se mostrando favorável a cada pecador hoje. Venha a Ele e estarás seguro. Amém?